Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma imersão técnica. Hoje, a nossa grande missão é descomplicar a física da terapia por corrente interferencial e transformar tudo isso num guia clínico extremamente prático e direto ao ponto. Vamos pegar aqueles conceitos teóricos densos, cheios de ondas e números, e destilar tudo em aplicações reais, prontas para otimizar o dia a dia nos atendimentos. Pensem no seguinte: como é que duas correntes elétricas totalmente separadas se cruzam e, num passe de mágica, criam uma terceira onda terapêutica incrivelmente mais profunda e focada? É fascinante, não é? O segredo do sucesso dessa terapia não está na força bruta aplicada na pele, mas sim na pura precisão da física. É isso que permite que a verdadeira interferência aconteça lá no fundo, exatamente no tecido lesionado. O nosso roteiro hoje é bem direto. Vamos passar rapidinho pelo fenômeno em si, entender a mecânica, ver as técnicas de posicionamento e então mergulhar fundo no nosso guia de parâmetros clínicos. Ponto 1. O fenômeno. Para visualizar a interferência, imaginem duas gotinhas de água pingando bem perto uma da outra num lago super calmo. As ondinhas circulares vão viajando pela água e no exato momento em que elas se encontram, elas se somam e se subtraem, formando um padrão completamente novo. Na fisioterapia, a palavra interferencial se refere exatamente a esse fenômeno, onde duas ou mais oscilações elétricas são disparadas ao mesmo tempo, criando um efeito terapêutico único bem na área de cruzamento. Ponto 2. A mecânica. Agora a gente mergulha na matemática básica da coisa, porque essa é a base de tudo. A regra principal de operação depende de uma continha super simples, a MTF, que é a frequência modulada pela amplitude, é igual à frequência do canal 2 menos a frequência do canal 1. A MTF é a estrela do show, é a verdadeira onda terapêutica gerada ali dentro. Por exemplo, se um canal emite 4.000 Hz e o outro 4.050 Hz, a diferença, que é a nossa MTF dentro do corpo, vai ser de exatos 50 Hz. O grande truque mecânico disso é que essa onda, constantemente modificada, consegue recrutar os nervos umas 250 vezes por segundo. É muito rápido. Olhando para essas imagens, a gente vê exatamente a representação física de dois canais separados, as correntes carreadoras. Quando os canais são disparados e fisicamente direcionados para o mesmo espaço, cruzando perpendicularmente, essa interseção ali no centro não apenas soma as energias, mas também subtrai os valores para gerar a tal da MF. A mágica biológica toda acontece exatamente ali, no epicentro desse choque de correntes. Só que a gente tem um baita desafio biológico para superar. O nosso tecido nervoso se acomoda rápido demais. Se a gente bater na mesma tecla repetidamente, os nervos simplesmente param de responder. E é aí que entra a genialidade do sweep, ou a famosa varredura. Em vez de travar a MF num número só, a máquina programa uma expansão. Digamos que a gente define uma base de 20 Hz e um sweep de 50. A oscilação não fica parada, ela vai fluir o tempo todo entre 20 e 70 Hz, não vai e vem. Isso confunde o sistema nervoso de um jeito positivo, impedindo aquela acomodação e mantendo a terapia funcionando perfeitamente do início ao fim. Ponto 3. Técnicas de posicionamento. A aplicação depende totalmente de onde queremos que a interferência aconteça. Para isso, a gente compara os dois grandes métodos da prática clínica. No método tetrapolar, cruzamos 4 eletrodos. Isso significa que a verdadeira onda terapêutica vai ser gerada de forma tridimensional, lá nas profundezas do tecido muscular ou da articulação. Já no método bipolar, usamos apenas 2 placas. Aqui, a própria máquina já pré-mistura as frequências eletronicamente. A interferência acontece dentro do aparelho, enviando a onda pronta de forma bem mais superficial entre as 2 placas no paciente. Notem ali o clássico trevo de 4 folhas formado pelo campo tetrapolar. A regra de ouro para memorizar é que a modulação máxima, os verdadeiros 100% da terapia, acontecem exatamente nas diagonais em 45 graus entre as placas e não diretamente embaixo delas. Isso é espetacular para tratar áreas grandes e difusas. Por outro lado, o método bipolar é totalmente focado. Ele vai em linha reta, o que é excelente para mirar a analgesia em trajetos super pontuais. Ponto 4. O nosso guia de parâmetros clínicos. Antes de pular para as tabelas de tratamento, é fundamental entender o que a pessoa sente na pele com as diferentes opções de inclinação, os famosos slopes. Traduzindo as curvas de subida e descida em sensações puras, o padrão 6x6, que é uma onda triangular, leva um bom tempo subindo e descendo, o que se traduz num pulso rápido no local. A onda trapezoidal de 1x5x1 estabiliza a energia lá no alto por 5 longos segundos, entregando um pulso extremamente suave.
E a onda quadrada de 1 por 1, que alterna os picos bruscamente a cada segundo, bate como um pulso bem mais lento, mas de forte impacto. Sabendo como esses pulsos batem, o terreno está pronto para lidar com a lesão na fase aguda. Nesse estágio crítico, a palavra de ordem é delicadeza. O foco absoluto é estimular de forma primária as fibras sensoriais, gerando um engajamento bem sutil do metabolismo local para iniciar o reparo do tecido. Tudo aqui deve ser guiado pela filosofia da dose mínima. Para botar isso na prática agora mesmo, eis a configuração para a fase aguda. Trabalhamos com uma IMF de base bem alta, lá nos 100 Hz, deixando o tecido oscilar livremente até 140 Hz, com uma varredura de 40. Quando a gente ajusta o slope no padrão triangular 6x6, as mudanças de energia ficam super gradativas ao longo de um bom tempo, geralmente de 30 a 60 minutos de terapia. O resultado clínico, um pulso dinâmico e rápido que respeita totalmente a sensibilidade da lesão com uma dose mínima. Avançando na linha do tempo, a gente chega na fase subaguda. Essa janela é a ponte entre os extremos. O organismo já começou a estabilizar e a tolerância do tecido está visivelmente melhor. O grande objetivo aqui muda. A gente precisa de uma abordagem intermediária, subindo um pouquinho a calibração para uma dose mais firme, mais perceptível, mas mantendo a flutuação bem suave. Então, a configuração subaguda pede uma leve adaptada. A MF base cai para um perfil ali pelos 90 Hz ou uma janela operando de 50 a 90 Hz. A varredura contínua continua na jogada, mas olhem o grande truque desta fase. A mudança do slope para o modelo trapezoidal 1 por 5 por 1. Estacionar a frequência base por 5 segundos estabiliza a entrega, o que dá exatamente aquele pulso mais suave, porém com uma presença óbvia e inegável na musculatura. E aí o cenário entra nas situações mais tardias e rígidas da fase crônica. O momento da delicadeza já ficou para trás. Condições crônicas de dor e inflamação imploram por uma carga altíssima no tecido. Essa energia toda é mobilizada para quebrar o ciclo mecânico, forçando a remoção daqueles resíduos metabólicos estagnados, destravando contraturas antigas e ativando a nossa bomba fisiológica para liberar potentes opioides endógenos contra a dor. É aqui que a potência atinge o pico com os seguintes parâmetros. A AMF despenca para uma margem excepcionalmente baixa, apenas 20 Hz, e a varredura é limitada a curtos 10 Hz, mantendo uma oscilação muito restrita entre 20 e 30. O grande diferencial aqui é a escolha bem agressiva do slope quadrado 1 por 1. Essa alternância instantânea a cada segundo durante uns 15 a 30 minutos vira uma batida lenta, profunda e com um perfil de dose extremamente forte sobre aquela zona fibrótica. Para fechar o nosso escopo de parâmetros, vale adicionar uma super dica, um atalho valioso extraído direto dos guias de referência. Nas aplicações onde o objetivo é estritamente uma profunda analgesia estrutural, a frequência portadeira padrão da máquina deve cravada em exatos 4.000 Hz. Quando isso é acoplado a uma calibração cuidadosa atingindo limiares sensoriais entre 4 a 10 mA, a gente entrega de longe a ferramenta mais eficaz para bloquear o sinal da dor. E com isso, chegamos ao final deste intenso mergulho científico. Pegamos aquelas complexidades matemáticas gigantes sobre a intersecção de correntes e transformamos num mapa claro, prático e organizado. Com a teoria alinhada e empunhando a precisão absoluta para manobrar os desafios agudos, intermediários e crônicos, o verdadeiro aprendizado agora é na ação. A grande reflexão que fica é a seguinte: com esse mapa de parâmetros exatos em mãos, como a estruturação minuciosa dessas modulações vai mudar efetivamente o desfecho clínico e a dor do próximo caso que chegar no consultório? A teoria é fantástica, com certeza, mas é o controle clínico meticuloso que resolve o desafio fisiológico no dia a dia. Até a nossa próxima jornada?